Olá, eu sou Jorge Segetti, estamos no podcast da Segetti Consultoria. Nesse podcast iremos tratar as mudanças que ocorreram no último mês, alguns problemas que surgiram e as novidades que teremos nos próximos meses. Comigo está a doutora Patrícia, que é a responsável técnica da Segetti Consultoria. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, novamente aqui, né? Um prazer para falar mais um pouquinho sobre as novidades para esse ano de 2025 e um pouquinho mais sobre a reforma tributária, né? O que está iniciando, aquilo que a gente já precisa ficar atento. Eu acho que no último vídeo nós conversamos bastante sobre o Pix. Acho que deu uma acalmada, né, esse assunto. Super. Mas aqui no Brasil, vamos dizer que o governo, o Estado, Receita, não deixa a gente ficar sem assunto para os nossos podcasts. Com certeza. Vamos começar, Patrícia, com o que surgiu aí da nova DCTF Web, que deu algumas confusões, até atraso na entrega de alguns serviços por essa mudança repentina. Explica aí para o nosso pessoal que está assistindo o que foi essa mudança, o que muda na vida nossa e dos empresários também. Bom, principalmente nossa, né? A equipe de cabelo em pé, com certeza, por conta dessas mudanças, mas necessárias, né? Eu acho que a gente está passando aí por um processo geral de adaptação, né? De toda a parte tecnológica do nosso sistema tributário, proveniente aí da reforma e de algumas unificações, principalmente da extinção de algumas obrigações acessórias. E essa questão da mudança da DCTF Web veio, né, nesse sentido, no sentido de extinguir a DCTF que a gente chamava PGD, né, que era aquele sistema já muito antigo, da época que eu comecei na área fiscal, muito antigo, então, e que a gente informava lá os débitos e créditos dos tributos, a forma de pagamento. Então, a ideia seria unificar. A DCTF Web, ela já tinha a unificação com outras obrigações acessórias, né? Em especial o e-social, então todas as informações previdenciárias já existiam. A FD-Reinf, que carregava lá para a DCTF Web as questões relativas à retenção de tributos, algumas informações nesse sentido, e também em relação ao SERO, que é aquele cadastro, né, aquela informação que faz a apuração previdenciária das obras da construção civil. Então, como ela já tinha essas informações, a ideia foi trazer, né, o que faltava, que eram as informações da DCTF comum. Uma questão importante que a gente acaba não falando normalmente, por que existe a DCTF? O que é a DCTF? A DCTF ela é uma declaração de débitos e créditos tributários. O que ela visa? Visa informar a Receita Federal, né, que é o órgão arrecadador dos tributos envolvidos, qual é o valor devido e como foi realizado esse pagamento ou não. Então, o que acontece? A maioria dos tributos que as empresas recolhem, eles são sujeitos ao que a gente chama de lançamento por homologação. Que é o quê? O contribuinte faz o cálculo, né, emite o documento fiscal, faz a apuração, informa as declarações, faz o pagamento e o fisco tem 5 anos para homologar tudo isso. Então, o contribuinte, ele praticamente faz toda a parte, né, de cálculo e informação e o fisco tem 5 anos para cobrar. Como ele fica sabendo quanto ele tem que cobrar? Através da DCTF. Então, o contribuinte informa qual é o débito, se pagou ou não e como pagou. Então, se ele não pagou, ele já vai declarar que está em aberto. Isso já vai para a conta fiscal dele perante o órgão como débito, já é computado como um débito, que ele pode depois parcelar, enfim. Mas aí já é considerado que eu estou devendo. Que está devendo, exatamente. Então, no momento que nós entregamos a DCTF Web, a Receita Federal, os órgãos do governo já consideram que a empresa está devendo aquele
valor. Exatamente. E aí, se ele fez o pagamento, ele informa como ele fez o pagamento. Então, através de guia de recolhimento ou, por exemplo, através de uma compensação via PERDComp, porque ele pode ter usado um crédito que ele tinha para quitar aquela dívida. Então, não se informa só pagamento via DARF, se informa também compensações tributárias. Uma coisa importante, talvez seja um pouco paralelo à DCTF, alguns órgãos do governo estão mandando títulos para cartório. Sim, sim. O que seriam exatamente esses títulos que estão indo para cartório de dívidas? Geralmente o que acontece, o fisco dá um prazo, né, para o contribuinte fazer aquele pagamento, e aí cada esfera tem o seu tempo interno de aguardar esse tempo de recolhimento via parcelamento ou pagamento único. E aí, findado esse prazo, o que eles fazem? Eles inscrevem esse débito em dívida ativa, que é o quê? Na verdade, transcrição em uma certidão de dívida ativa, que é um título que eles podem executar judicialmente. Então, a partir daquele momento, outros encargos são acrescentados ao pagamento. Então, honorários da procuradoria, né, custas. Por quê? Porque a ideia é transformar isso em uma execução fiscal. Muito bem. Só que o que acontece? O que as prefeituras, o Estado principalmente, perceberam? Que se eles protestassem esse título, essa certidão de dívida ativa, eles teriam aí mais um apontamento que apareceria em nome dos devedores, né? Então, o que eles fazem é levar a protesto um título executivo que é a certidão da dívida ativa, assim como outras empresas levam os boletos não pagos, né, outros títulos. Então, eles usaram dessa mesma faculdade. Eu tenho um título executivo, eu vou levar a protesto, isso vai aparecer em outras pesquisas, porque, por exemplo, às vezes, para você negociar com um fornecedor, ele não te pede certidão tributária, mas por vezes ele tira aquela pesquisa do SPC Serasa para ver como está seu score, para ver a partir do momento que você tem um protesto, isso acende lá um alerta no score. Então, interfere na negociação e facilita o recebimento. Então, o governo está usando isso. Inclusive, essa semana, nós tivemos uma consulta de um cliente, pessoa física, não era nosso cliente, era filho de um cliente nosso, que foi para protesto na pessoa física por ter deixado de entregar declaração de alguns anos. E aí virou dívida ativa, então a pessoa física foi protestada também. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Tá? Nós sabemos que está sendo regulamentada a reforma tributária e nesse processo de regulamentação, alguns dizem que são colocados alguns jabutis nas regulamentações. Sim. Aqui no Brasil, infelizmente, é uma prática comum, não desse governo, mas de todos o governo, acho que é uma cultura do Estado, que coloca numa legislação outros assuntos. Então, na reforma tributária, houveram algumas mudanças para o Simples Nacional. Sim. Lá no artigo 516 da lei complementar, que envolve todo o aspecto da reforma tributária, nós tivemos alterações específicas da lei complementar 123 de 2006, que é a legislação que trata sobre o Simples Nacional. Então, o que acontece? Com a implementação da CBS, principalmente em substituição do PIS e da COFINS, eles entenderam que era importante também ajustar a questão da receita bruta que compõe a base de cálculo do Simples Nacional. Então, lá no texto, para eu não falhar, está dizendo assim que vai se considerar a receita bruta, como era antigamente, venda de produtos, serviços e tudo mais, mas houve o acréscimo do seguinte trecho: e as demais receitas da atividade ou objeto principal das microempresas ou empresas de pequeno porte. Como é? Repete aí, então, vamos lá. As demais receitas, então tem lá as receitas que é produto de venda, produto de serviço, operações em conta própria, operações em conta alheia,
Mas ele diz, e as demais receitas da atividade ou objeto principal das MEs e EPPs. Demais receitas fica muito aberto. Super Então, subjetivo. Eu vou perguntar para a doutora Patrícia, o que é demais receitas? Assim, a gente entende que da atividade operacional é aquilo que está no meu objeto social. Então, eu presto um serviço, por exemplo, de contabilidade, eu vendo uma mercadoria que eu fabrico. O que eu posso ter de demais receitas? Várias coisas. Eu posso, por exemplo, ter uma receita que não é operacional, mas deriva. Por exemplo, vender uma sucata, né, um resíduo de produção, ou, por exemplo, a própria receita financeira, que aqui ficou, acendeu aí se seria uma demais receita da atividade ou não. Não é expresso, né, receita financeira, mas o valor aplicado deriva da atividade, então ficou bem subjetivo. A receita já tem alguma nota de esclarecimento? Olha, aqui eu saiba ainda não, mas já tem muito material no sentido de questionar o que eles vão considerar demais receitas. Entendo eu que nos próximos meses aí virão soluções de consulta, né, solicitadas pelos contribuintes ou por entidades, para que seja mais específico, né, se receitas financeiras integram ou não integra, que outros tipos de receita, né, que a atividade tenha e que seja correlata, que deve ser levada à tributação, porque antes, realmente, a base de cálculo do Simples ela era bem mais reduzida do que, por exemplo, a do PIS e COFINS para as empresas de lucro real e lucro presumido. Entre nós, só nós dois aqui, provavelmente a Receita vai falar, a Receita Federal vai considerar a Receita Financeira como parte dessas outras receitas. Tudo, né? Vai considerar que tudo é receita, né? É uma coisa que eu estive pensando sobre isso. Por exemplo, aquela movimentação financeira que eventualmente não tem um lastro fiscal, né, com a nota fiscal, se não tiver bem documentado, também poderá ser considerado outras receitas. Sim, sim. Né? Porque empréstimos dos sócios, se não tiver bem documentado essa movimentação financeira, acredito que numa fiscalização eles deram a opção de amplitude aí geral, né? Tende a pensar, olha, é um valor, é um ingresso financeiro, está na conta da empresa, então deriva da atividade dela. Exatamente. Né? Não necessariamente precisaria ter a nota fiscal. Exato, disso, né? Abre uma brecha grande aí para a Receita e um cuidado para todas as empresas do Simples. Sim, também pensando naquelas atividades que circulam valores de terceiro. Então, despachantes aduaneiros, agentes de carga, né, que tem esse costume de pagar algumas despesas da operação, né, do cliente, e circulam esses valores de terceiros em conta. Então, eu acho que também é brecha para se tributar esses saldos, esses profits, né? Esses valores que acabam restando aí, que é movimentação de terceiros, exato. Vamos dizer que as maldades não acabaram aí. O que mais teve do Simples em relação às sociedades? O que eu entendi que aí também foi uma pincelada para deixar em aberto e de forma subjetiva fazer a adaptação, no caso de uma fiscalização, de uma necessidade de adequação, foi também uma alteração que fala sobre a questão do titular, né, sócio ou titular, de fato ou de direito de uma pessoa jurídica optante pelo Simples ser administrador de outra pessoa jurídica, né? Então vamos lá. Primeiro traduz o que é de fato, o que é de direito. Então, assim, antigamente, a legislação, antes dessa alteração trazida pela lei complementar, ele dizia assim, olha, aqui a empresa cujo o sócio seja administrador de outra empresa, optante pelo Simples, por exemplo, os faturamentos eles eram agrupados.
né? Então, eu, Patrícia, sou sócia de uma empresa que é optante pelo Simples e vou atuar como administradora não sócia em outra pessoa jurídica que não é, que é optante pelo Simples, né? Os faturamentos, eles se somam, né? É o que se trazia. Então, essa soma é aquela para fazer opção pelo Simples, aquele 4 milhões e 800. Dos 4 milhões e 800. Então, muito bem. Só que agora ele fala assim, cujo sócio ou titular de fato ou de direito. Essa questão, o de direito é em contrato, eu sou sócia em contrato. O de fato, eu sou sócia de boca, né? De alguém. Então o fato é algo que não necessariamente está no documento. Não está em documento. Entendi. Então, por exemplo, é muito comum em que algumas organizações você tenha lá 2 sócios e agora com a possibilidade de ter limitada unipessoal, fique cada um em uma empresa para se dividir. Isso não acontece no Brasil, deve ser na Suíça. Enfim, é o planejamento tributário mais simples dos optantes pelo Simples Nacional, né? Então, cada sócio ficaria com uma empresa e eles são sócios. No papel, cada um de uma empresa, mas de fato é uma empresa só. É uma empresa só. Então, assim, eu não sou sócia de direito de uma empresa X, né? Vamos dizer que você que configura lá como sócio da empresa. Mas, de fato, nós temos uma sociedade. Se eu administrar uma outra empresa e ficar configurada essa sociedade de fato, o faturamento é unificado para fins de enquadramento. Vamos lá, como que poderia provar isso, né? Porque o fato, se eu, por exemplo, sou administrador por procuração sua, então você é a sócia, você é administrador da sua empresa, mas a gente sabe que no dia a dia eu sou o responsável pelo financeiro. Sim. Se você me der uma procuração, você poderia caracterizar essa procuração que eu também sou, de fato, um administrador ou sócio da sua empresa? Poderia, depende dos poderes de direção que você dá, né? O fato de você ter um procurador só para fins financeiros, eu entendo que não caracteriza, mas eu entendo que, assim, se mostrar como sócio, não sendo sócio de direito, a partir de agora é um risco. Né? Então, por exemplo, questão de marketing, eventos, sites, cartões. Então, você não é sócio de direito, mas no seu cartão está lá, sócio fundador. Né? Você está correndo um risco. Então, acho que o mais importante é se mostrar como sócio de uma empresa optante pelo Simples. Não sendo... E tendo essa possibilidade de administrar outras empresas como não sócio, precisa ser observado com uma lupa maior a partir de agora. Você sabe que, como eu sou diretor lá no Sescom, lá a gente troca bastante experiência e é um grande aprendizado. Já tem algumas empresas, clientes nossos não aconteceu nenhum caso ainda, mas já colegas nossos que os clientes deles estão sendo fiscalizados pela prefeitura com base no site. Sim, acontece. Então, às vezes no site tem lá quem somos, né? Sim. E aí coloca a informação no site. Uma questão, marido e mulher pode ser considerado de fato, se, por exemplo, somos casados e temos mesmo tipo de empresa, mesmo tipo de negócio, poderia ser caracterizado como de fato? Olha, embora exista meio probatório para você dizer que não é, para você justificar, né? Porque não é um impeditivo você casar com um empresário do mesmo segmento, alguém que tenha profissão. Para nós contadores é até uma coisa corriqueira, porque o contador ele trabalha tanto que ele também não tem tempo de ir para balada, de fazer outras coisas. Aí acaba conhecendo um colega de profissão num evento, num congresso, né? E acaba se casando, né? Isso não é incomum. Então não é um simples fato
de exercer a mesma profissão, de empreender no mesmo segmento, que vai trazer essa ligação. Entretanto, se tiver comunicação conjunta, apresentação conjunta, isso faz com que a prefeitura seja mais rígida. A prefeitura, na análise dela, ela sempre vai ser rígida. Ela vai ser profisco, então ela vai dizer que tem uma ligação, que são casados e tudo mais. E dificilmente em recursos administrativos a contribuinte vai conseguir reverter isso. A grande verdade é essa. Ele vai ter que, por vezes, se socorrer do judiciário, porque a prefeitura, nesse aspecto de autuação, ela verifica assim, se um foi funcionário do outro, se um é casado com o outro, se já fez parte do quadro societário no passado. Então, ela pega todos esses elementos para dizer, ocupou o mesmo endereço em um período. Ela pega tudo isso para unificar. Às vezes, você tem o site de uma empresa e não tem o site da outra, Isso. Porque a marca é usada uma marca só. Exato. Então, tudo isso é elemento para eles autuarem, retirarem a empresa do Simples para poder arrecadar o ISS, né, integral lá no município. Esqueci alguma maldade do Simples ou acabamos por hoje? Não, assim, embora tiveram outras alterações, eu acho que essas são as mais relevantes, assim, as mais preocupantes. Principalmente que tem o aspecto do planejamento, né? Sim, exato. Tá bom, vamos para o assunto que só se fala nisso, reforma tributária. Sim. Então, saiu a lei que está regulamentando, já falamos um pouco no outro vídeo, estamos estudando, e cada vez que você estuda, uma vírgula faz diferença. Sim. O que temos que tomar atenção aí da reforma, do que andou esse último mês? O que você pode falar para a gente? O que acontece? Lá no texto da lei complementar, ele fala sobre... traz, né, os artigos e fala sobre a vigência desses artigos. Então, olha, alguns artigos terão vigência somente em 2026, outros em 27, assim ampliando, mas alguns artigos estão com vigência a partir de 1 de janeiro de 25. Então, retroativo ao dia 1º de janeiro, alguns artigos, então, já estão vigentes. Quais são esses artigos? Em especial, esse artigo do Simples, obviamente, mas em especial artigos que são relativos à organização e à estrutura dessa nova sistemática. Então, até por questão de adequação de verbas, de destinação de verbas, alguns artigos ligados à implementação de software, implementação de modelos de notas fiscais já estão vigentes. Então, o primeiro deles é a sistemática do split payment, que é aquela repartição, né, entre automática, isso. Então, já existe a previsão de início da realização desse sistema que vai fazer essa divisão. Então, já está dado. Então, dinheiro para fazer já está liberado. Já está liberado e já está vigente essa possibilidade, ou seja, na modificação do sistema em 26 já deve estar tudo testado, né, tudo preparado para fazer essa divisão. Nós sabemos que a Receita Federal abriu uma possibilidade de alguns contadores vão ser indicados pelo Conselho Federal de Contabilidade, se eu não me engano, 10 contadores do Brasil para fazer esse teste. Sim. Então, já sabemos que já foram indicados, já a Receita já reconheceu. Então, esses trabalhos aí devem já estar, se não estão funcionando ainda, já estarem funcionando. As informações que nós temos que o sistema já está desenvolvido e já está sendo bem testado em relação a isso. E que mais? Então, além do dinheiro já liberado, qual aquela questão? Você me falou uma vez sobre a nota fiscal. Sim, então, na verdade, dentro desses artigos tem a previsão de ter uma plataforma unificada para controle dos tributos, né?
que ainda não tem um nome, mas em conta corrente, né, de controle desses tributos, e também a previsão de utilização de modelos eletrônicos de nota fiscal de serviço. E aí eu abro 2 parênteses, né? Uma previsão que fala sobre as prefeituras implementarem um modelo eletrônico, porque muitas prefeituras ainda usam nota em papel, em talão, né? Principalmente prefeituras pequenas, o que nos gera toda aquela necessidade de escrituração de nota de serviços tomados, né? De indexação dessas informações em GIS online, uma série de plataformas. Então, há essa previsão da adoção do modelo eletrônico pelas prefeituras e da criação de um modelo unificado de nota fiscal eletrônica de serviços, que aí vai, né, complementar a de produtos, que já é unificada, então a de serviços também será. Muito parecido com o caminho que foi feito pelos MEIs, né, de sair da nota dos municípios para um modelo nacional. Então, as prefeituras que ainda não fizeram opção pelo modelo nacional terão esse ano para fazer essa opção. Exatamente, terão que se adaptar, né? Por quê? Porque hoje quem define o tipo de documento fiscal é o regulamento do município, então vai precisar adaptar, né, o regulamento do município a ter o formato eletrônico e vindo o padrão nacional no padrão nacional. Então, as empresas que não têm um sistema de emissão de nota fiscal vão precisar procurar ou vão usar o gratuito lá no site? Isso. A tendência é que tenha, sim, um emissor gratuito, né? Que as empresas de software façam as integrações, então vai poder usar tanto o modelo gratuito quanto os sistemas que vão trazer essa opção de emissão da nota fiscal eletrônica de serviços no padrão nacional. Certo. Vamos lá. Eu sou uma pequena empresa lá, uso minha planilha de Excel. Se eu uso gratuito, provavelmente já vai estar adaptado. Sim. Mas se eu tenho um sistema lá que foi desenvolvido ou por alguém que eu conhecia, ou por uma empresa, eu preciso conversar com essa empresa para que ela se preocupe com essa adaptação. Sim, com certeza. As empresas de software vão ter muitas demandas, né, relativas à reforma, tanto na parte de faturamento, que vai ser esse novo modelo nacional, mesmo a de mercadorias, ela vai precisar ser adaptada, né, para calcular a IBS, né, e a de serviço também, né, para calcular a IBS. Adaptar os sistemas, né? Quem não se adaptar vai perder o cliente, porque as pessoas vão migrar para o nacional e vão deixar de usar, ou vão migrar para uma outra empresa que esteja mais adequada às alterações. Então, primordial verificar com a sua empresa do software de faturamento se eles já estão verificando essas mudanças, acompanhando. Teve alguma mudança sobre aqueles cupons fiscais? Que a gente vai em posto de gasolina, supermercado? Teve sim uma mudança, uma extinção do modelo, tem um escalonamento, inclusive a gente preparou um vídeo sobre isso que está no nosso canal do YouTube, então todas as pessoas que utilizam o SAT, né, que faz a emissão do cupom fiscal, precisam estar atentas, porque os novos pedidos já vão ser pela sistemática nova, pelo modelo novo, modelo eletrônico, e está prevista aí a extinção dos equipamentos emissores. Na boca pequena estão falando que a partir de 2026 toda nota fiscal vai ter que ter ou um CNPJ ou um CPF do comprador ou do tomador de serviço. Mas vamos ver se isso vai sair mesmo, mas é bem provável que isso aconteça. Essa trava, né? Importante. Quer terminar falando alguma coisa para o nosso público? Bom, considerações finais é que ainda não acabou, né, essa parte de legislar sobre a reforma.
Então, nesses artigos de vigência também está previsto que o Comitê Gestor do IBS vai trazer um regulamento, né, do IBS com mais peculiaridades para a gente, principalmente os contadores, saberem, né, porque nós temos muitos detalhes dentro das operações das empresas, então deve trazer, então, detalhes de segmentos, né, detalhes de forma de apuração, e também está previsto que o Executivo da União vai editar um regulamento sobre a CBS, também com todos os detalhes que nós amamos. Tá bom. Obrigado, Patrícia. Obrigada a você. Pessoal, esse foi o podcast de hoje. Estamos chegando próximo também da época do Imposto de Renda à Pessoa Física. Mês que vem, a Receita nesse mês, nos próximos dias, deve soltar o sistema, as mudanças que tiveram. Ainda não tem nada disso. Mas qualquer novidade, a gente entra em plantão extraordinário, né, Sim, Patrícia? fazemos um novo plantão do nosso podcast para trazer as informações quentinhas. Obrigado. E não esqueça, se você não puder assistir esse vídeo inteiro, ele vai ser repartido para que fique mais fácil você retomar algum assunto importante que você acha. E a nossa consultoria sempre à disposição dos nossos clientes. Com certeza. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado.